Graça e paz, pessoal. É o Anderson aqui, Rodrigues, sou pastor pela graça de Deus. Vou compartilhar uma palavra aqui com vocês, falando sobre apostasia. Quando eu fiz uma pesquisa rápida, e apostasia encontrei em dois versículos, em duas porções, uma porção em Jeremias capítulo 8 e outra porção lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Duas porções. Em 2 Tessalonicenses fala acerca da vinda do Senhor e que antes da vinda dele haveria necessidade de ter a apostasia. Diz assim: ninguém vos engane, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, primeiro, antes da vinda do Senhor, virá a apostasia. Eu vou ler o texto de Jeremias, com uma palavra do profeta ao povo, e diz assim: por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? O povo se desvia e apostata sempre, de contínuo. Persiste no engano e não querem voltar. Falando de povo. A apostasia ela acontece dentro do povo de Deus. Vamos trazer esse texto aqui de Jeremias, não no contexto histórico lá do passado, mas trazendo para a nossa realidade hoje, o que vivemos hoje, o que a igreja contemporânea vive, o que em especial a igreja brasileira vive, nós, em nossa realidade. O texto diz assim: o povo persiste no engano e não querem voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Tem observado as pregações de ultimamente? A falta do arrependimento, da mudança, da transformação? O texto continua dizendo assim: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto à batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha, a groa observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, é falsa a pena dos escribas. A falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Observe, há um modismo hoje e uma tendência, e muitos estão surgindo, não como coisa nova, mas coisa do passado já, uma falsa pregação do Evangelho, em que o povo está fazendo o que é errado e os seus líderes estão apoiando o erro do povo. Não há mais pregação para arrependimento do pecado, não há mais pregação para convicções de pecado, não há mais pregação sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre vida em santidade. Esse tipo de pregação ela tem caído no esquecimento e tem sido deixada de lado por muitos falsos mestres que têm ensinado ao povo como essa advertência de Jeremias. Não conhecem o juízo. Pastor, líder, mestre, ensinador que não ensina o juízo de Deus, ele tem uma falsa pena, como diz aqui, a falsa pena dos escribas converteu a palavra de Deus em mentira. É uma acusação que Jeremias está fazendo. Eu trago para o nosso contexto atual. Quantas pessoas ou quantos líderes hoje estão pregando usando o texto bíblico, mas usando de maneira errada, torcendo ele? É uma falsa pena. A pena é feita para fazer a transcrição dos manuscritos. A falsa pena do escriba ou daquele que interpreta, a falsa interpretação converte aquilo que é verdade em mentira. Os sábios serão envergonhados. São sábios esse tipo de gente. Temos visto pessoas dando palestras extraordinárias, gente com QI elevado, com muita facilidade, arrebanhando muita gente, mostrando uma falácia, uma desenvoltura no trato da linguística, falando muito bem, mas age de maneira sorrateira,
Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros e campos a novos possuidores. E ele continua dizendo aqui, ó, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Desde o menor até o maior. Não tem essa aí, a igreja, aquela igreja lá gigante, e está fazendo isso, aquilo. Não, tem igrejas pequenas, lugares pequenos, congregações pequenas, sendo falsos, agindo de maneira falsa. Por quê? Versículo 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir vergonha por isso. Olha só que coisa terrível. Cometem a abominação, está falando de líderes religiosos. Cometem a abominação e não têm vergonha do que estão fazendo. São falsos, trazem um evangelho, uma interpretação do evangelho de maneira falsa e não têm vergonha e continuam falando esse evangelho errado. E o texto diz assim, porque cometem abominação sem sentir vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Gente, a gente está num tempo agora terrível, um tempo obscuro, em que a facilidade é pregada, em que a facilidade no evangelho é pregada, você vai receber, você vai ganhar, você vai obter coisas, você vai prosperar, você vai sempre ter sucesso em tudo que você fizer. Mas onde está o evangelho da transformação, o evangelho da cruz, o evangelho da mudança, o evangelho da radicalidade do Senhor? Como nós podemos ser cristãos, ter o exemplo de Cristo? Cristo morreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, ele foi homem de dores, ele padeceu em nosso lugar. Hoje estão pregando um Cristo que morreu no nosso lugar e por isso a graça está sobre minha vida e eu posso viver do jeito que eu quiser. Esse é um grande perigo, Estão pregando sobre a graça de Deus de maneira equivocada. Como eu posso viver do jeito que eu for, que eu quiser, andar do jeito que eu quiser e a graça vai me encobrir. Isso é uma graça mentirosa. Então eu deixo essa palavra aqui curta para que você reflita como tem sido hoje a tua vida, a nossa vida diante da verdade do Senhor. Nós temos dado ouvido a pregações falsas em que o desejo deles é a ganância, o desejo deles é falar para você assim, não, tá tudo bem, filhão, tá tudo bem, beleza, ó, vai dar certo, hein? Deus abençoe, vai dar tudo certo. Reflita nisso, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, né, meu irmão, minha irmã. O Evangelho de Jesus é muito mais do que isso tem falado aí, ó, do que tem se pregado por aí. Tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.